paz de Deus, queridos. Amém ou não amém? O que vocês vieram fazer aqui? Adorar a Deus. O que nós viemos fazer aqui? Louvar e adorar a Deus. Antes que você se assente, eu gostaria que você ficasse mais um instantinho de pé. E comigo você curvasse a tua cabeça. Eu acho que orar é pouco, nós teríamos que implorar, suplicar a graça e a misericórdia de Deus. Pai, aqui estamos, Pai, não por obra do acaso, mas o Senhor, em 2017, Pai, o Senhor sonhou este sonho do fogo para nações, Pai. E exatamente 8 anos depois que o Senhor nos deu, Pai, esta missão de semearmos o fogo para nações, tivéssemos a primeira cruzada, Pai. E eu quero dizer a este povo aqui de Campos Gerais, Minas Gerais, eu não sei porquê, mas eu creio que vocês são a menina dos olhos do Senhor. Porque nós tínhamos centenas de cidades, se não milhares de cidades, para que nós startássemos esta missão, deste ministério, que não pertence a nenhuma igreja, a não ser ao reino de Deus. Então, nós estivemos ali em dezembro do ano passado, no sítio da nossa igreja em Botucatu, estado de São Paulo, orando a Deus, eu, o apóstolo Davi Garcia de Lavras, o profeta Thomas Caetano, que está à minha direita aqui, nós pegamos alguns dias para buscarmos a presença do Senhor. E lá Deus confirmou que nós tínhamos que startar esta missão, esse time, esse ministério, Fogo para as Nações. E sabe quem surgiu no meio desta oração? Campos Gerais. Então vocês são muito especiais para Deus, porque nós saímos de praticamente 500 quilômetros. Houve também irmãos que vieram de São Paulo, Suzano, para cá, para que aqui nós dessemos o início a algo que só vai terminar quando Jesus vier buscar vocês e a mim. Amém? Então nós viemos aqui não para encher vocês de supostas promessas que Deus não irá fazer. Até o final deste culto de louvor e adoração a Deus, vocês e eu seremos tocados de forma esplêndida, de forma sobrenatural, pela unção de Deus, porque eu vou estar tratando de um tema que diz respeito sobre poder, sobre presença. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Se tiver um fundo, pode colocar para mim, por favor. Deixa eu me apresentar. Me chamo Carlos Alberto Branco. Pela graça e misericórdia, o título mais alto que um homem poderia receber é ser filho de Deus. Nasci da água e do Espírito e só tive 2 meses e meio de banco e passei a ser pastor de uma igreja com 2 meses e meio. Então fazem 22 anos que nós estamos com esta missão de trazermos a palavra do Senhor. Sou pastor presidente de um ministério que tem 18 anos, que se chama A Palavra da Salvação. E o Fogo para as Nações, por que nós demos esse nome? Porque foi um nome gerado no coração de Deus para espalharmos e semearmos a sua palavra de maneira descomunal, extravagante e especial na vida das pessoas. Então nós não viemos aqui com promessas cholas, mas sim nós viemos aqui ativar esta cidade. Viemos numa missão, fique tranquilo, não precisa trazer informações a respeito desta cidade. Quando nós estávamos no monte, a 1266 metros lá em cima, Deus nos mostrou, Deus se revelou e nós soubemos de maneira cirúrgica fazer com que os anjos do Senhor fizessem as batalhas nas regiões celestiais. Nós vamos deixar este local domingo, mas este local, esta cidade não será mais a mesma, porque há uma chave, é a chave de Davi, e nós vamos ativar coisas inefáveis. Um dia eu ouvi alguém dizendo isso, e eu dizia assim: Pai, tudo que é dos céus eu quero e recebo. Vocês querem? Eu
eu também quero, nós queremos unção, nós queremos poder, mas isso é uma arma descomunal, que ao invés de ser colocado na vida de determinadas pessoas, ela pode trazer uma destruição em massa e não um abençoamento em massa. Porém, nós estamos aqui para que vocês sejam cheios do poder de Deus, para que vocês possam, como eu, manifestar o reino. Alguém crê que Jesus ressuscita? Meu filho morreu com 1 ano e 9 meses de vida e ressuscitou depois de 30 minutos. Ele ficou 4 anos convulsionando, tomando Gardenal e Tegretol, e quanto mais medicava, mais ele convulsionava por dia. E um dia, Deus exigiu de mim, e talvez Ele queira exigir de você uma fé sobrenatural, aonde Ele se revela a mim e diz assim: abandona o médico, o remédio, ora por ele no segundo piso da tua casa, e eu vou refazer a massa cefálica, os movimentos, as cores. Ele vai se transformar, ele vai ser uma pessoa normal. 4 anos nós aguardamos, até que Deus visse em mim, na minha esposa, na minha família, fé o suficiente. Abandonamos o médico, o remédio, foi jogado na lata do lixo da nossa cozinha, e lá nós fomos, e lá eu fui, e eu orei da mesma forma que tinha orado umas 5 milhões de vezes. Trouxe pessoas do país de Gales, da Inglaterra, dos Estados Unidos, com unção e dom para curas. Porém, nada aconteceu na vida do meu filho, porque o mistério era comigo. Deus estava forjando o meu caráter, a minha fé, porque para que eu possa falar hoje, eu tenho que ter autoridade. Eu seria um hipócrita, um fariseu, desculpe a expressão, um endemoniado, um filho de Satanás, a querer pregar, ensinar e dizer algo que eu não vivi. Eu não quero ser. Primeiro em mim, depois através da minha pessoa. É assim que Deus trabalha. E eu fui colocado em prova. Abandonamos o médico, o remédio, orei por ele. 1 minuto e meio, Deus toma minha boca e começa a falar em línguas e português, em língua e português. Eu lembro e relembro a cada instante. Tinha parte que Deus falava: seja recriado os movimentos, massa cefálica seja refeita, receba vida isso, receba vida aquilo. Moral da história: ele completa 18 anos, nunca mais ele convulsionou, ele foi curado instantaneamente. Só que algo que vocês precisam saber, pergunte para mim, diga pastor, eu fui o culpado de tudo isso na vida do meu filho. Porque quando Deus me chamou com 2 meses e meio de batizado, eu fui servir numa Assembleia de Deus, o pastor maluco me coloca à frente de uma obra. E de repente, o Espírito Santo disse que eu fui culpado de algo ter acontecido na vida do meu filho. Eu estou contando esse testemunho para gerar fé em vocês. E ele me levou, eu com um terninho caque, uma igreja de madeira da Assembleia, ok? E aquelas cadeiras de madeira que parece de sítio, eu lá orava assim: Deus, não importa o preço que eu tenho que pagar, o que eu quero é curar no teu nome, o que eu quero é libertar no teu nome, o que eu mais quero é ressuscitar no teu nome, não importando o preço que eu tenho que pagar. E quando, já tem azeite na mão, e quando eu perguntava ao Senhor, por que aquilo sucedeu com o meu filho? Que mal que eu fiz? Qual o pecado que eu tinha sobre a minha vida para que acontecesse aquilo com o meu filho? E o Espírito Santo me leva, transladado, ele me arrebatou e mostrou a época que eu orava de forma insensata. Olhe isso, preste muita atenção. Provérbios 18, 21 diz que há poder na nossa boca, na nossa fala, para a vida e para a morte. Provérbios 13, 2 diz que nós comeremos o bem do fruto que sai da nossa boca. E lá, Deus me mostrou, quando Ele me levou, que tinha um demônio com uma papeleta na mão e ela anotava e dizia para o outro que estava ao lado dele: ele é advogado, será que ele não sabe que quando ele diz essas coisas, ele passa uma procuração? E essa procuração eu quero pegá-la. E ele foi diante de Deus e requisitou que se cumprisse o desejo da minha oração, não importa o preço. Pediu ordem e tocou na vida do meu filho. 4 anos, eu implorava para Deus se revelar o porquê daquilo. E um dia Ele disse, para que gerasse fé, e para que você aprendesse a nunca mais soltar palavras vãs, palavras sem a direção de Deus. E eu comecei a me policiar, e policiar aqueles pelos quais Deus colocou como ovelhas diante do meu pastoreio. Ele chegou a convulsionar
vomitando e caindo para trás, eu pregando. A pessoa que estava cuidando dele me liga, eu corro para lá. Chegando lá, eu vi um anjo segurando meu filho. E o cabelo era a coisa mais linda em ouro. E alguém poderia dizer que é uma blasfêmia que eu vou falar, uma heresia, mas o Espírito Santo, ele se transformou numa pessoa. E ele disse do meu lado, assim, sussurrando no meu ouvido, falou: falta pouco, eu estou chorando, você está chorando, mas você tem uma missão, volta e prega a palavra. Deixa a sua esposa que subiu contigo, essa mulher que está aí cuidando do teu filho, vá e pregue a minha palavra. Dizem as más línguas, naquele dia, diz que a gente saía do chão, o púlpito saía do chão, a gente levitava, e a palavra que Deus me deu, me recordo até o dia de hoje. A fé do centurião romano, basta uma palavra para que o meu servo seja curado e sarado. Deus falou: só falta um pouquinho, eu estou provando, estou num processo contigo, de gerar em você uma fé sobrenatural. Aquela fé que você prega em Marcos 11:23, aquele que disser a este monte, ergue-te e precipite-te em águas, desde que não duvide no teu coração, mas creia, tudo que você disser, lhe será feito. Eu não quero apenas que você pregue e ensine, mas que você viva, que você use a tua fé para trazer à existência aquilo que não existe. Resolveu o problema do meu filho. Minha filha da mesma forma, meu pai com câncer, minha mãe com câncer terrível. O que Deus fez? Os curou. Começou tudo de trás para frente, só poder, só poder. Eu vou pregar sobre isso. Estou falando contra mim. Poder. Tínhamos 3 ônibus puxando pessoas, rápido, 6 congregações, 600 e poucos membros. Deus curando, libertando, vomitando, defecando, urinando, pessoas, demônios. Sexta-feira forte, a giripoca piava. Eu mandava fechar a porta da igreja, ligava todos os ventiladores sobre o povo e fazia assim: agora a giripoca vai pior. A hora que fazia assim, já endemoniava meia igreja e rolar para o chão. Então nós só fomos do fogo, do fogo. Chega em 2012, Deus diz: basta, você tem que buscar mais a minha presença. Você já sabe que eu opero no sobrenatural. Só que isso pode virar uma idolatria quando você substitui a presença de Jesus Cristo, substitui a pessoa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e você substitui cometendo e fazendo coisas bíblicas, tendo atitude bíblica, moral e cívica, mas não é a vontade de Deus. E Deus parou o nosso ministério e começou a nos ensinar que Ele queria que nós fôssemos a tua imagem e semelhança. Que nós fôssemos, sim, como diz em Apocalipse 5:10, Deus nos constituiu para Ele reis e sacerdotes, para reinarmos em vida sobre a face da terra. Feito esse presságio, essa introdução, queridos, vocês não são obra do acaso. Deus veio aqui porque Ele quer startar a vida tua. Quer que você não só tenha presença, porque em João 20:22, Jesus, diante do cenáculo, Ele sopra o quê? A presença. A maior parte dos crentes, aqueles que nascem de novo da água do Espírito, eles têm a presença, mas ainda não têm o poder. Porque em Atos 1:8 diz: o mesmo Jesus ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido com poder. Então, entrando já na mensagem, eu quero dizer para vocês que vocês não sejam como eu um dia também fui. Só tinha a presença, mas não tinha a demonstração do poder. Jesus, em seu ministério, Ele ensinava, pode procurar na Bíblia, está lá em Mateus. Ensinava, pregava, curava e libertava. Lá em Gênesis 1:26 e 27 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que domine sobre as aves dos céus, os animais da terra, os peixes da água, sobre a flora e fauna. E a humanidade perdeu o domínio. Hoje a humanidade ela é dominada pela cana-de-açúcar, pelos cereais, por um mosquito da dengue. Por que eu falo dominado? Porque nós morremos fruto de uma dengue. Nós morremos fruto de uma bactéria, de um fungo, de um vírus. A cana-de-açúcar faz os aguardentes, os cereais faz o uísque. Então a humanidade perdeu o domínio. E nós viemos nesta noite aqui em Campos Gerais para devolver esta autoridade, este domínio e o poder de Deus. Só que o poder de Deus na mão de pessoa errada. Não que Pedro era errado, não que Pedro cometeu alguma atrocidade, mas pela boca de Pedro, Safira e Ananias, a unção de Deus, o Espírito Santo, o poder os fulminou. Então na mão de pessoa errada, tendo nós um descontrole, tanto o poder de Deus, que é a unção de Deus, ela pode abençoar,
trazer à existência aquilo que não existe, mudar cativeiro, ressuscitar a mortos, também pode destruir pessoas. Queridos, Jesus veio devolver a você e a mim a autoridade, o poder e o domínio. O jardim do Éden, o jardim, um lugar físico, mas o Éden é uma condição espiritual. O jardim físico deixou de existir, mas o Éden espiritual está disponível para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que nascem de novo da água e do Espírito, mas que não ficam tão somente com a presença dEle, mas querem algo mais profundo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4:20 que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ultimamente, as igrejas do planeta Terra, não são as igrejas de Campos Gerais, de Botucatu, de Lavras, de Suzano, todas as igrejas, elas perderam a autoridade, o poder e o domínio. Vocês sabiam que nós, como igreja, estamos retardando a vinda de Jesus? Porque lá em Mateus 24, diz em algum versículo que o fim virá quando a mensagem do reino for pregada. Qual é a mensagem do reino? Que não consiste só em palavras, mas em poder. Em Romanos 14:17 diz assim a palavra: o reino de Deus não consiste em comida, bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Então nós precisamos manifestar o reino, curando, libertando, ressuscitando. Você não pode simplesmente ser alguém eterno que um dia vai usufruir da eternidade, mas você e eu podemos estarmos negligenciando aquilo para qual Deus nos criou para ser reis e sacerdote, para reinar em vida sobre a face da terra. Então entenda algo: a presença do Espírito Santo ela nos torna filhos, mas o poder que Deus quer liberar nesta noite, pela tua vida, primeiro na tua vida e depois através da tua vida, é para que nós sejamos testemunhas eficazes do reino de Deus. O que diz em 1 João 3,8? O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olhe para cá. Tem filhos de Deus aqui? Tem filhas de Deus aqui? E por que vocês não estão desfazendo as obras do diabo? Por que vocês correm para um médico primeiro, correm para um advogado primeiro, correm para uma oficina primeiro, e não exercitam a fé de vocês? Eu tenho um pastor aqui que era para levar um carro para uma oficina, ele orou, sabe o que aconteceu? Deus curou? Não, Deus consertou o carro. Nós já partimos para o advogado, para a solução, e não vamos diante do advogado dos advogados. Nós corremos para o médico e não consultamos o médico dos médicos. Qual a distinção da igreja e o povo que não conhece Jesus? Qual a diferença que nós estamos fazendo? Nós precisamos sim nos revestirmos de poder. Nós precisamos sim da unção. Porque Jesus, querido, Ele não começou o seu ministério já cheio do Espírito Santo. Ele orava em média 6 vezes ao dia. E lá em Mateus, nós vemos que ele passa pelo batismo de João Batista. Em Mateus 4, ele é levado ao deserto, estando ele cheio de poder. Porque o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo nessa noite virá sobre a tua vida. Virá sobre a minha vida, virá sobre a vida daqueles que estão na live. Eu não tenho certeza, eu tenho convicção que Deus fará isso. Porque Ele escolheu vocês e Ele escolheu a nós para virmos aqui. Como brasas vivas, nós precisamos nos ajuntar para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Então, Jesus, lá em Lucas 4,14, Ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região, Ele espalhou a sua fama. Estou lendo o versículo. E então ele declarou aquilo que é lindo de dizer, que está em Lucas 4,18. Eu gosto de ler essa palavra, porque ela é o que me inspira, e deveria inspirar você também, a você tentar praticá-la. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação dos aprisionados
e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Se você é filha e filho de Deus, se você é nascido de novo da água do Espírito, você e eu temos uma responsabilidade, uma missão, que é manifestarmos o reino dele, que não consiste só em palavras, mas em poder. Milagres, casamentos que estavam prestes a acontecer o divórcio, pessoas que estavam prestes a morrer de uma enfermidade que diz o médico que é incurável. Pelo menos tenha ousadia, como teve Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou vocês se curvam diante da estátua de Nabucodonosor, ou vocês irão para a fornalha. E eles disseram o quê? Nós não vamos nos curvar a vocês, a você, a essa estátua. Nós nos curvamos. Constantemente o crente, misericórdia, ele se curva das adversidades, ele se curva diante das mentiras deste mundo, das sugestões do diabo. Que nós tenhamos a fé que teve Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles disseram assim: se o nosso Deus quiser nos livrar, amém, se não, amém da mesma forma, mas nós não nos curvaremos a essa estátua. Essa estátua, a tipologia dela, trazida para os dias atuais, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida, porque Ele te deu uma fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova das coisas que se espera acontecer. Em Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus tem que entender que Ele é galardoador, recompensador daquele que o busca em espírito e em verdade. Então o que falta para a igreja é viver esta vida em verdade. Se Jesus foi ungido, e diz em João 14:12 que Ele foi ao Pai, e que Ele nos deixou uma garantia que nós faríamos, ou deveríamos fazer, as mesmas obras que Ele fez, e obras maiores. Porque a igreja não está curando? Porque a igreja não está libertando? A igreja planetária, ela está longe de ser uma igreja realmente. Nós tínhamos que ser uma igreja escola, uma escola igreja. Nós tínhamos que ter sim, escola dominical, escola de ensino, mas nós tínhamos que ter uma escola de ativação profética, uma escola de cura, uma escola que ajudasse as pessoas a identificarem o seu chamado, para que elas pudessem cumprir o seu propósito. Porque Deus, quando Ele me chamou, Ele falou assim, ó: saia ensinando quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou aqui fazendo, o que eu posso fazer, para onde eu vou. Responda essas 5 perguntas: quem eu sou, de onde eu vim, que eu estou aqui fazendo, o que eu posso fazer, para onde eu vou. Eu posso manifestar o reino dEle. Mas Deus vai curar todos? Não. Deus vai libertar todos? Não. Deus vai salvar todos? Não. Só que a responsabilidade é do Senhor. Você não quer ter responsabilidade de dizer assim diz o Senhor, chacarabacaia, falar em línguas para dar entregar alguma coisa? Leia a palavra. Jesus em Mateus 8,17 ele diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, todas as nossas doenças. Para que eu vou interferir? Para que eu não, com todo respeito, eu não precisaria nem usar minha fé, mas alguém que está enfermo, se ele crer e acreditar e receber, faça uma pergunta a um enfermo: você recebe o que Jesus fez? Eu não fiz nada por você, eu apenas estou lendo a palavra do que Jesus, estou apenas lendo o que Jesus fez. Você recebe o que Jesus fez? Se a pessoa falar, eu recebo, já está. O que 2 concordarem a respeito de algo aqui na terra, será concordado lá. E você e eu somos o quê? Em Mateus, aquela igreja. As chaves do reino foi dado à igreja, para tudo que ligarmos na terra, seja ligado nos céus. Tudo que desligarmos na terra, seja desligado nos céus. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Cadê a igreja poderosa, sem ruga, sem mácula? A igreja, ela não depende de nada, ela tem todos os dons do Espírito, ela tem todas as virtudes, os talentos, tudo que é necessário está na igreja. Quem aqui é a igreja? E por que as portas do inferno têm prevalecido contra a tua vida? Porque nós temos ficado muito inerte. Ou seja, Jesus que é Jesus, Ele teve o revestimento de poder. Então Jesus precisou da unção, nós também precisamos. Jesus não começou o ministério dele sem antes ser revestido de poder. Então nós vamos deixar um legado para vocês aqui nesta noite. Vocês sairão daqui como Jesus, ungidos, com a unção, que é o que vocês precisam para manifestarem o reino. Porque a unção nos transforma.
Nós vemos a pessoa do rei Saul, quando o Espírito Santo veio sobre Saul, ele se tornou um novo homem. Nesta noite, nós precisamos que a unção, que o poder de Deus venha sobre nós, para nos tornar um novo homem e uma nova mulher, cheio das virtudes do Espírito Santo, aonde o que você disser, a flora, a fauna tem que obedecer. Eu quero chegar no estágio, já estou chegando próximo, não porque eu mereça, mas por causa da graça e misericórdia. O que eu quero dizer para vocês, o espiritual que chegou, o profeta Elias, ousadia, intrepidez, a coragem de dizer assim: segundo a minha palavra, vai descer fogo dos céus. E desceu fogo dos céus, e consumiu 450 profetas de Baal, e 400 de Acera, 850 profetas do inferno, endemoniados foram para as cucuia. Ele era escolhido, predileto, mas ele era alguém especial, que ele entendia no Espírito, que sobre ele tinha autoridade e tinha poder. O Espírito do Senhor, está em 1 Samuel 10,6, se apoderará de ti, estou falando do rei Saul, e profetizarás com eles, e serás transformado em um outro homem. Então a unção, quando ela vem, a unção ela transforma as nossas vidas. Não tem como Deus alocar unção, poder, e você sair curando aleatoriamente, sem a motivação correta. Não porque eu quero ter like, eu quero ser conhecido, eu quero ser isso, aquilo outro. Queridos, nesses 22 anos, quantos endemoniados já passou, quantas pessoas complicadas já passaram, dotadas de grandes dons, talentos e habilidade. Mas pergunte para mim, tinha caráter, pastor? Pergunta. Não, nenhum caráter. E era considerado um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque profetizava, porque declarava, porque expulsava demônios, mas não tinha caráter. Deus não está procurando pessoas de dons, talentos, habilidade, porque pertence a Ele. Ele está procurando pessoas à imagem e semelhança de Cristo, que antes de vir para cá se esvaziou de si mesmo, um Deus totalmente espiritual. Ele carnalizou, Ele se tornou humano. E Jesus estava aqui não como Deus, sendo Ele Deus, 100% homem, porque seria um disparate se Ele fosse 100% Deus. Coitado, teríamos que orar e fazer campanha para o diabo, porque misericórdia. Então Ele estava aqui como homem, e Ele também precisava se encher. Lá em João 5, 18 e 19 diz que Ele só se movia, Ele só se movimentava, Ele só falava, Ele só agia de acordo com aquilo que Ele via o Pai dos céus acenar. Jesus tinha uma dependência 100% do Pai. A igreja quer ter uma independência e não uma dependência 100% de Deus. Aí lascou. Pastor, me ensina como acessar o poder de Deus. Só tenho mais 2 itens pela frente. O 3º, o 4º e o 5. E encerro. Como acessar o poder de Deus, igreja? Não tem como você e eu acessarmos o poder de Deus sem uma adoração intensa, sem um louvor intenso. Sabe na onde que está o poder? Ele está bem escondido na presença. Eu vou provar biblicamente. O poder, ele fica escondido na presença. Aonde está a presença? Aonde está o reino dele? Dentro de nós. Porque se você anotar aí Apocalipse 5:10, tem 2 traduções. Tem muitas traduções da Bíblia. Uma delas diz que nós somos reis e sacerdotes, para reinarmos em vida sobre a face da terra. Outras traduções diz que o reino dele, que nós somos o reino dele. Então que doideira. Aonde o Espírito Santo está? Aonde o Espírito de Deus está? A um palmo. Você tem a presença. Eu tenho a presença. Mas Ele é a fonte. Em João 7,38 diz que nós somos canais. Nós precisamos canalizar para fora. É que nem quando eu morava em sítio, eu cresci até os 9, 10 anos no sítio. E quando dava aquelas enchentes lá na várzea, a gente via, ficava aquelas lagoinhas, tinha um monte de peixe. Só que passava assim muitos meses, aquela água ficava meio que enferrujada, porque água que não movimenta, ela enferruja, dava tifo. Meu pai um dia foi pescar lá, para pegar uns saguarus, armar uma rede lá, ele pegou tifo, ele quase morreu. Água parada, ela traz morte. O crente parado, o crente sem se mover na autoridade e no poder é um crente parado. Deus não criou a religião é uma tentativa frustrada do homem de tentar relegar a Deus.
Você não tem que vir à igreja, você é a igreja. Você não vem ao culto, você precisa ser um culto a Deus. E o verdadeiro e aceitável sacrifício é, Salmo 51, 17, um coração contrito, quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Pastor, me ensina a acessar uma adoração intensa. O louvor seu tem que ser alto, elevado. O que é louvor? Pode pegar 50 livros e ler. Em uma frase eu resumo, porque eu fiz isso, eu li muitos livros, busquei muito o Senhor. Louvor significa letras de músicas, orações e vida. Uma vida no Espírito é você. O que é louvor? Louvor não é a música, mas pode ser a música. Adoração não é a música, mas pode ser a música. Louvor, se você nunca ouviu falar isso, ouça. É quando nós falamos das obras do Senhor, quando nós reconhecemos as suas obras. Olha a obra do Senhor aqui. Olha a obra do Senhor aqui. Eu sou salvo. A obra de Jesus, a obra de Deus na cruz me salvou, me tornou um ser eterno. Eu já sou, você é, nós somos um ser eterno. Todos pecaram e ficaram desconstituídos da glória de Deus, da sua presença. Os nossos pais adâmicos prevaricaram, negligenciaram. Romanos 3, 23, todos pecaram e ficaram desconstituídos da glória de Deus. Mas Jesus, pela sua morte e ressurreição, Ele abriu um vivo e novo caminho e nos colocou de volta no Éden espiritual. Ou seja, Ele devolveu a igreja que tinha perdido, porque com os nossos pais adâmicos em pecado, nós éramos criatura. Todos que estão aí fora não são filhos de Deus. Não quero ofender ninguém que está aqui que não tenha nascido da água e do Espírito. Não é, são criaturas, criador, criatura, filho de Deus, aquele que nasce de novo, João 3:3, 3:5, da água e do Espírito. E quem nasce de novo da água e do Espírito, diz em Mateus 10:1, 10:7 e 10:8, que o reino dos céus está ao alcance. Só podemos ver, entrar e acessar o reino de Deus quem é filho, quem é herdeiro, quem tem promessa, quem tem permissão, quem tem a chave. Quem é a chave? Quem é o elo? Quem é o mediador? Jesus Cristo. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então nós estamos aqui para acessar o reino dele, um reino que não consiste em comida, bebida, mas em justiça. Falta justiça na minha vida, estou sendo injustiçado pelo meu esposo, estou sendo injustiçado na minha firma, estou sendo injustiçado em relação a uma questão. O reino dele é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu não tenho paz, pastor. Então, vamos conversar? Você tem um reino dele que é de justiça. Não é que você tem um reino, você é o reino dele. Eu tenho ou sou? É que daí complica eu ensinar assim, precisava de muitas horas. Mas marca aí, 1 Coríntios 6:17 diz assim: aquele que está em Deus, um espírito com ele. Quando você está em Deus, você é um com Jesus. E quando nós somos um com Jesus, Jesus disse: e eu sou um com o Pai. A oração sacerdotal de Jesus lá em João 17, 20, 21 e 22. Se eu falar algo aqui, vocês vão arrancar eu no tapa de cima do altar. E vou levar vocês a erro e vocês vão cair que nem patinho. Duvida? Deus divide a glória dele com alguém? Deus divide a glória dele com alguém? Sim ou não? Divide sim. E como divide? Apóstolo, o senhor é polêmico. João 17:20. Estamos ao vivo. Eu sei do que eu estou falando. Jesus ora ao Pai pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, pelos cristãos que somos nós, que viria a crer nas mensagens propagadas por ele e pelos apóstolos. João 17:20 diz assim: não oro somente por estes discípulos, ele orando ao Pai, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Jesus nos incluiu,
Ele chama de discípulos os discípulos, e Ele chama você e a mim também de futuros discípulos, porque se nós crermos, nós seremos também discípulos. Por isso que Ele deixou em João 14:12 dito: eu vou para o Pai, mas eu concedo a vocês autoridade, poder e domínio para tudo aquilo que vocês viram eu fazer, vocês possam fazer também em dobro. Mas ouça isso, versículo 21. Para que todos, a oração de Jesus foi: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E agora vem aquilo, com todo respeito, que está dito na palavra. O que está dito aí? No 22. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado. Jesus dizendo isso. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Se eu não for, se você não for, se nós não formos um com Jesus, como é? Aqui, glória é no sentido de natureza, de atributos, das virtudes, não no sentido de veneração e honra mesmo. A glória é a natureza dele, Ele nos deu. Por isso que em 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que nasce de novo, aquele que está em Deus, é um espírito com Ele. Não existe dois espíritos no mundo, só existe um. E o Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus Cristo ao terceiro dia, o capacitou. Ele parecia um Gasparzinho. Ele bateu na porta onde estavam os discípulos? Ou ele passou pela parede ou pela porta? O Espírito Santo tornou o corpo de Jesus ressurreto num corpo cheio de glória. Ainda não é chegado o nosso tempo, mas um dia nós teremos o mesmo corpo que teve Jesus. Quando Ele vier com os valentes, com os vencedores, com a igreja vitoriosa para o reino milenar, nós dividiremos a glória com Ele, porque Ele diz: da glória que Tu me tens dado, eu divido para com eles. Adoração é algo que tem que ser profundo. Louvor, falar das obras. Sem louvor, sem adoração, não tem poder. O que é adoração? É algo que fale da pessoa de Deus. Você tem que falar da pessoa. Louvor fala das obras da pessoa, e adoração fala da pessoa. Nós precisamos entender e manifestar a presença para que seja liberado o poder. Abacuque 3,4 diz assim, caminhando para encerrar: e o seu resplendor era como luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Traduzindo em miúdos, na presença do Senhor, na nuvem de glória, na nuvem da presença, está escondido força. Na origem da palavra, se você buscar, força significa poder. O poder, ele está escondido dentro da presença. Me pergunta por quê? Porque Ele quer que você manifeste a presença dEle. Ele quer que você louve, o adore, e com isso abra a possibilidade do poder se manifestar em tua vida. Nós estamos chegando lá. Então, como acessar o poder de Deus? Através de uma adoração intensa. Quando adoramos, Salmos 51:17, quando adoramos com o coração rendido, quebrantado e contrito, a presença de Deus se manifesta e o seu poder é liberado. Não adianta sacrifício de tolo. Subir e descer o monte sem ser direção de Deus, eu chamo de sacrifício de tolo. Vão ficar bravos comigo. Você só pode se mover por aquilo que Deus quer que você faça, porque nem tudo que é bíblico, moral e cívico é a vontade do Senhor. Porque em Mateus 7, do 21 ao 23, depois que Jesus saiu de Mateus 4 do deserto, 5, 6 e 7, a constituição do reino, Ele já tem uma multidão no pé da montanha, Ele sobe com os seus discípulos, e lá abre-se um diálogo entre Jesus e possivelmente Pedro, alguns dos discípulos, aonde se chega à seguinte conclusão, de Mateus 7, do 21 ao 23, abre uma contenda, abre uma discussão, onde Jesus chega e diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que fizer a minha vontade. E um dos discípulos o questiona: mas eu profetizei em teu nome. Então era alguém que tinha um dos 9 dons do Espírito. Aí segue essa mesma pessoa: mas eu curei em teu nome. Então ele tinha o segundo dom do Espírito. E ainda ele termina, esta pessoa, questionando Jesus, dizendo o quê? Expeli muitos demônios em teu nome. Então era alguém que tinha autoridade e poder.
E Jesus se volta a essa pessoa e diz assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, nem a você e nem as suas obras. Entenda, querido, não é meter uma Bíblia debaixo do braço e dizer que isso daí é obra. Obra, porque todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, do bema de Cristo. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, diz que todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo, e todos terão que dar conta do que houvera com o teu corpo e através do teu corpo. Se as suas obras forem ouro, prata e pedras preciosas, será galardoado, recompensado. Mas se em palha, feno e madeira, serão queimados, mas ainda assim o dito cujo será salvo. E eu costumo dizer, pena que eu não sou Deus, não mandava para o inferno. Um crente que vai terminar nu, com a mão no bolso, igual o ladrão na cruz. O ladrão na cruz quis dar um toco, quis passar a perna em Jesus. Ele fala: mestre, faça com que hoje mesmo esteja contigo no teu reino. Ele falou: aqui para você, banana aqui para você. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tu está indo para a salvação sem nenhuma obra. Tu vai para o paraíso, para o reino, uma questão de obras. Mas deixa para um segundo plano. Como acessar o poder de Deus? Adoração intensa e rendição total. Sem uma adoração, sem um louvor intenso e sem uma rendição total, não tem como nós ministrarmos daqui a pouco em vocês. Como é que eu tenho uma rendição total, apóstolo? Para carregar o poder, é necessário nós aprendermos a nos rendermos. E Jesus nos ensina isso através daquela criança, através dessa criança. Como assim? Rendição total é ser como uma criança, porque lá em Marcos 10, 14 e 15 diz assim: Jesus disse que para entrar no reino devemos ser como as crianças. Elas se estapeiam, arranca a boneca um do outro, tira o carrinho, tira um homenzinho, a fazendinha de um do outro, tira a pipa um do outro, se batem, daqui a pouco eles estão lá brincando novamente, sem malícia, sem rancor, sem ódio, sem raiva, e sem ficar com o coração peludo e um coração de pedra. Tudo você pode buscar, que haverá mais coisas na Bíblia, mas sem uma rendição total, não haverá poder para sair de você. A chave para acessar o poder é um coração contrito, quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Muitos de nós, infelizmente como crente, as nossas ofertas têm sido de Caim e não de Abel. Os dois ofereceram. A minha pergunta é para a igreja de Cristo nesta noite: como tem sido? Qual os quilates? Qual tem sido a virtude? Qual tem sido o peso das suas obras, das suas ofertas? Não estou falando de dinheiro, estou falando de ofertas, de sacrifício. Você tem se sacrificado? Porque o verdadeiro e aceitável sacrifício é um coração contrito, quebrantado e arrependido. Pastor, o que mais o senhor tem para me ensinar? Quando você se rende completamente, Deus derrama uma unção maior na tua vida. Como nós podemos nos carregar com a unção e operar no poder? O Espírito Santo, querido, é aquele que sonda o teu e o meu coração. Não tem como nós fugirmos daquilo que só Ele sabe, como você é, como eu sou. Você dizer que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelos dons que você carrega, habilidade, isso não é demonstração. Deus ele olha para o teu coração e quer saber qual é a motivação correta. Qual é a motivação correta que você veio aqui? Tem que ser por Ele. Liberando o poder, último item aqui, para curar. Expulsar demônios e trazer avivamento. Quando você e eu somos carregados da unção de Deus, Deus ele nos dá capacidade, poder para desfazer as obras do diabo. Vocês precisam acreditar. Se vocês só decorarem Lucas 4:18 é o suficiente para eu ter cumprido a minha missão. Vocês precisam, eu preciso, nós precisamos nos encaixarmos aqui. E enviou-me a curar quebrantados do coração, pregar liberdade aos cativos, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. É isso que você, é isso que eu temos que fazer. Olhem para cá.
Deus não te chamou para você colocar uma Bíblia no braço, vestir uma roupa de crente e não ter uma vida de crente. Deus te chamou para expandir o reino dele. Todas as vezes que nós não entendemos isso, nós estamos como os nossos pais adâmicos, que Jesus determinou lá em Gênesis, que eles sejam férteis, eles multipliquem, e nós precisamos expandir o reino dele. E a expansão do reino é confronto com as trevas, é desfazimento das obras do diabo, é curar, é pôr em liberdade quem? Os cativos, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Deus quer que você opere no mesmo nível de unção que Jesus operava, porque Ele disse lá em João 14:12, que é para nós fazermos as mesmas obras. A unção, ela é muito preciosa, e eu quero que vocês aprendam a se manter carregado dessa unção. Muitos querem usar o poder, mas não querem pagar o preço de mantê-lo. Como é que nós mantemos, e já encerro, como é que nós mantemos esse poder em nós? Porque a unção, ela precisa ser abastecida constantemente, continuamente, diariamente. Quantas vezes você tem orado ao dia? O dia que eu vou no culto, na minha igreja é de segunda, escola do reino, escola de liderança, escola de cura, tudo que existe de ensino é de segunda. Então é de segunda, de quarta e domingo. Então só esses dias que nós oramos, só esses dias que nós rezamos, não é assim? E os demais dias? Quando nós somos negligentes, a gente começa a definhar. Muitos querem então usar o poder, mas não querem pagar o preço de mantê-lo. A unção precisa ser abastecida continuamente. Lá no segundo livro de Reis, para encerrar 4:3-6, diz o seguinte: que aqueles vasos, aqueles vasilhames receberam azeite enquanto havia vasos disponíveis. O azeite só para de fluir quando não há mais espaço para recebê-lo. A unção só cessa de entrar na tua vida quando você já está cheio de conhecimento, cheio de entendimento, cheio de sabedoria. Quando não comporta mais nada dentro de você, a unção, ela cessa. E a pergunta é: se você quer mais unção, você precisa buscar mais de Deus. Buscá-lo enquanto se pode encontrá-lo. A unção é como um tanque de um carro. Você paga um preço de ir até o posto. Você paga o preço para que seja cheio. Na vida espiritual é da mesma forma, querido. Se você não se render de corpo, alma e espírito, ouça bem o que eu vou te dizer. Em Isaías 29:13, diz o jeito errado: esse povo tem me louvado, adorado apenas da boca para fora, mas suas atitudes têm sido incongruentes, incoerentes. Mas em Jeremias 29:13, que é o oposto, tem o jeito certo de louvar e adorar a Deus, de todo o coração, com todo o nosso âmago, com todo o nosso interior, com tudo que somos e temos. Porque você não tem mais vida própria. Olhe para cá. Por que você quer viver sua vida do seu jeito? Então, aqueles planos de passagem de ano é tudo incongruente. Plano de vida, vou fazer o meu propósito. Ei, você não tem que fazer propósito para a sua vida. Você não tem que sonhar. Porque em Gálatas 2:20 diz assim: já fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e através de mim. E lá nos evangelhos diz que aquele que não tomar a sua cruz, não seguir-me, aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz e não seguir-me, não será digno do meu reino. Então você não tem mais vida própria. Gálatas 2:20, já fomos crucificados com Cristo, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim através de mim. Então para de querer viver a sua vida como um crente homem, como uma crente mulher, e você se chamar de tal nome. Você não tem mais nome, você tem um nome que está acima de todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo é o teu Senhor. Ou você só quer Jesus Cristo Salvador? Você quer que se cumpra Romanos 10:9-10, crer com o coração, confessa com a boca para a salvação? Você quer que cumpra João 3:3-3:5, nascer de novo da água e do Espírito?
Você só quer Ele como Salvador e Ele como Senhor. Ele te comprou, Ele me comprou, Ele nos comprou com a sua vida, com o seu sangue. Ele hipotecou. Você é a propriedade peculiar dele. E sabe como que Ele deixou a nossa vida? Com o Espírito dele, que é o garantidor, é o penhor. O Espírito Santo em nós é o penhor. O Espírito Santo em você, em nós, é a garantia de que o nosso comprador, de que o nosso Senhor, que o nosso Criador, que o nosso Deus volta para nos buscar. Nem Deus, com todo respeito, vai te mandar para o inferno se você nasceu de novo. Porque Ele não, mesmo diante da nossa infidelidade, Ele se mantém fiel. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz que aquele que crê em mim, não morrerás, mas viverás e terá vida eterna. Então eu estou diante de pessoas eternas aqui, que precisam ser equipadas. E já estou encerrando aqui. Se o louvor quiser vir aqui, eu vou chamar o profeta Thomas, que ele vai falar mais um pouquinho com vocês. Nós temos alguns minutos ainda. Entenda algo. Hoje você precisa sair daqui sabendo que nós vamos orar e vocês vão se encher do poder de Deus. A palavra que foi liberada nessa noite é para transformar você, depois desse culto, em um novo homem e uma nova mulher. O que Deus quer que você leve a convicção de que você será capacitada. Nós iremos impartir, nós iremos tocar em vocês e ativá-los, só na vida daqueles que querem. Porque você recebe a unção quando você a honra, quando você crê. Se você fica ressabiado, meio assim, suspeitando de algo, não adianta ir, que ela não vai para você. Dons, talentos e habilidades serão ativados em você, em mim, quando a gente crê, quando a gente honra a palavra, honra o profeta que está liberando a palavra. Então Deus vai te usar nesta noite para curar enfermos, libertar cativos e manifestar o reino dele com sinais, prodígios do sobrenatural. Mas a minha pergunta é: você deseja que esta unção, tal como em Jesus, veio sobre ele? Porque Jesus, antes de enfrentar, ele estava 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E quando Satanás sugeriu todas aquelas coisas para ele, que ele refutou, tem aquela frase linda que ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do meu Pai, de Deus. Você precisa da palavra. Hebreus 4:12, ela é viva, eficiente e eficaz em suas causas. Ela, como uma espada de dois gumes, ela entra na tua vida e na minha vida, como entrou nessa noite, apta a separar as juntas da medula e aquilo que é a alma do espírito. Pare de viver por si mesmo. Nós crentes temos gerado muitos deuses na Bíblia, só há um Deus e só há um caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Pare de gerar outros deuses e outros caminhos. Pare de traçar objetivo de vida, porque os seus, os meus pensamentos, os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Nós vamos orar. Daqui a pouco, vamos impor as mãos. Com todo respeito, eu busquei muito disso que nós vamos liberar sobre a vida de vocês. Ouviram falar de Benihim? Muitas vezes ministrou sobre mim. Randy Clark, Bill Johnson, Heidi Baker, ministério dela, 525 pessoas ressuscitadas. Ela ora e comida aparece, água se multiplica. Reinaldo Bonk, maior evangelista alemão, naturalizado, acho que é americano, não sei. Ganhou milhões e milhões de almas na África. Todas essas pessoas eu corri atrás, porque eu era uma pessoa viciada em unção, que queria unção, que queria dons, e continuo querendo. Mas hoje eu sei que eu posso conquistar tudo isso com Ele fechando a porta sobre mim. Talvez você não receba nenhuma ativação, nenhum dom,
Nada de unção. Ô pastor, mas o senhor prometeu que Deus iria fazer? Vai depender do seu coração. As maiores confirmações que eu recebi não foram de homens, mas foi no meu particular com o Senhor. Aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, se aquilo não for para te matar, Deus libera sobre a tua vida. Só que Ele me ensinou qual o propósito, qual a motivação correta. Por que nós vamos fundar um ministério que chama Fogo para as Nações? Para ficar famoso? Para ficar conhecido? Para ter milhões de seguidores? A motivação é errada. Sabe o que Jesus falou e eu encerro? Usou uma pessoa que está afastada, porque a palavra desviada é muito forte, da minha igreja. E ela me mandou uma mensagem assim: não vá naquele lugar esperando o resultado. Vá porque eu te dei uma ordem e você precisa obedecer. E ela dizia assim: Pedro, Jesus dizendo a Pedro: tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Deus chamou vocês de ovelhas, não de bode e nem de cabrito. Então vocês vão sair daqui, fazer a lição de casa e vão manifestar o reino. Vão desfazer as obras do diabo, tal como Jesus assim nos ensinou. E você precisa honrar e dar continuidade ao ministério de Cristo. O cabeça é Cristo. Nós somos o que? O corpo. Vários membros do corpo de Cristo consiste na palavra igreja. E a igreja, ela tem que avançar e não recuar. A partir de hoje eu quero que vocês mandem mensagem para as pessoas dizendo: eu orei por um enfermo, ele foi curado. Eu orei por alguém que queria parar de fumar, ela parou de fumar. Eu orei por alguém que estava desempregado e eu fiz o que o Senhor falou. Jesus já fez tudo isso. Pastor, eu tive uma experiência que alguém chegou e disse que era alvo de maldição, que ela estava caminhando para se divorciar. O avô, o bisavô, os pais, os tios, tudo divorciado, tudo morreram de problema no coração, tudo morreram de câncer. E aí você chega como um divisor de águas, você sendo um reino que não consiste só de palavra, e você vai liberar e vai dizer assim, Gálatas 3:13, Jesus já se tornou maldito naquele madeiro, para que você não fique debaixo de nenhuma maldição mais. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Eterno subsiste e subsistirá eternamente, antes cumprirá o desígnio para a qual ela foi dada. Sabe por que a igreja não prospera, a igreja não vê milagres? Porque ela não abre a tua boca. Aquele que disser a este monte, ergue-te e precipite-te em águas, desde que não duvide em teu coração, mas creia no que saiu da tua boca, lhe sucederá. Arrisca, como se diz, aquele que não arrisca não petisca. Ore. Demorou quase 1 ano e meio para o primeiro endemoniado endemoniar. Eu quase que passava o pé e empurrava com o outro para as pessoas cair. Aí um dia Deus coloca e encerro. O primeiro caso, uma mulher com um bebê no colo. Deus falou nitidamente, vou orar, ela vai manifestar feio. Eu pedi para deixar o bebê com a minha esposa. Na hora que eu meti a mão nela, ela manifestou feio. Ela vomitava, que coisa esquisita, parecia que estava tudo cortado em quadradinhos, pedaços de carne, mas vomitava longe. E a manifestação feroz, o bicho tomou a boca dela. Falei, desejei tanto e agora eu estou que não passa uma agulha. É assim mesmo. Tu vai ter que ter experiências. Pode sair por esta cidade profetizando, sobe naquele monte e diga, prosperidade venha sobre esta cidade. Espírito suicida, que o meu Senhor te repreenda, seja como eu. Não fica falando eu te repreendo. Eu aboli esse negócio, que o meu Senhor te repreenda, Satanás. Que o meu Senhor destrone todo principado, trono, ossos espirituais da maldade. Essa cidade tem 120 anos, ela vai prosperar assim. Todo orgulho dessa cidade, a soberba, a arrogância, toda a inveja, tudo aquilo que segura, tudo aquilo que aprisiona esta cidade, diga assim, eu tenho a chave de Davi, eu sou a igreja de Cristo, e eu vou ligar aqui a prosperidade, o avanço, essa cidade vai prosperar, o suicídio vai acabar, os bar vão fechar, os botecos vai fechar, em nome de Jesus. O próximo IBGE não vai constar só 2.000 e poucas pessoas denominadas cristão, numa cidade de 25, 26 mil pessoas. A próxima vez, se nós voltarmos aqui, se é que Deus vai nos trazer de volta, tem que haver um novo censo, e que saia lá pelo IBGE,
15 mil, 20 mil cristãos. Porque esta cidade é escolhida para ser um foco de avivamento. Onde estão os filhos do fogo do avivamento desta cidade? Manifeste o reino que não consiste só de palavras, mas de poder. Começa a profetizar contra o monte, a montanha, os problemas, tudo que está desarranjado. Ficar murmurando, reclamando, não resolve. Profetiza, traga à existência aquilo que não existe, traga prosperidade, traga libertação, porque Deus te deu autoridade e poder para tudo isso. Amém? Aplauda Jesus. O apóstolo Thomas. Glória a Deus, aleluia. Fique de pé, por gentileza. Meu nome é Thomas. Ele me chamou de apóstolo. Fiquei até orgulhoso, mas eu ainda não sou. Eu sou o Thomas. E eu quero falar algo rápido. E eu quero orar com vocês, para que Deus faça algo sobrenatural na vida de vocês. Tem um texto em Mateus 11, verso 12, que diz assim: o reino de Deus, desde João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam da tal violência se apoderam dele. De novo, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam da violência se apoderam dele. O reino de Deus é um reino que avança, não é um reino que fica para trás, não é um reino omisso. O reino de Deus é um reino que ele vai avançando. E um dia, eu vou contar um testemunho muito rápido. Um dia meu filho, eu tenho 3, e o do meio, o Miguel, ele pegou uma infecção urinária gravíssima. A infecção dele subiu, não sei dizer o nome, mas subiu num nível muito alto, que poderia comprometer o rim dele. E não era por questões de água, essas coisas, e a gente não sabia. E o que aconteceu? Quando deu essa infecção nele, a gente levou ele ao médico. E eu não tenho o costume de fazer isso, antes eu oro. E aí a gente foi ao médico, e foi saindo exame. E aí foi indicado para ir para São Paulo, que ele tinha que fazer um exame de mais ou menos uns 12 mil reais, e a gente não tinha esse dinheiro. E aí eu estava em casa revoltado, e eu falei assim: eu ainda não orei por ele. Eu falei: é isso, eu não orei por ele. Eu falei: eles sempre vêm, eles ficam doentes, eu oro, são curados. Eu falei: não, então... Eu fiquei, acho que desesperado. Eu falei: não, vou orar pelo meu filho. Eu orei pelo Miguel e o Miguel não foi curado. E a gente começou a correr atrás de deputado, e eu comecei a ficar revoltado, porque ele não tinha sido curado quando eu orei. O Espírito Santo está sobre mim, e por que ele não foi curado? E a gente foi atrás de deputado, e deputado ajudando a gente, conseguiu fazer o exame de graça. E aí foi marcado a data do dia do exame, e eu estava revoltado. Eu falei: de forma nenhuma, Senhor, ele precisa ser curado, eu não preciso levar ele ao médico. E eu comecei a orar, a buscar, a jejuar, orando. Ia lá, orava por ele, ele não era curado. E aquilo foi me deixando totalmente desanimado. E eu continuei orando. E eu olhei para minha esposa e falei assim para ela: o Miguel não foi curado. E ela falou assim: Thomas, algumas vezes as pessoas não são curadas, é normal. Eu olhei para ela e falei: não aceito. Eu entrei no meu quarto, e eu comecei a orar, e Deus falou assim: agora eu vou curar ele. Porque o problema não é seu filho, o problema é você. Eu quero elevar a tua fé. Faz tempo que eu não te vejo você me buscando dessa forma. Você está tão distraído com as coisas do mundo, que a primeira coisa foi levar ao médico. Esqueceu de orar, esqueceu que eu curo. E aí eu cheguei, peguei o Miguel, botei a mão na cabeça do Miguel, e eu senti. É raro eu sentir assim, eu senti saindo de mim, indo para ele. E eu olhei para minha esposa e falei: vai levar ainda no médico? Ela falou: eu vou. Eu falei: pode levar, porque eu preciso do diagnóstico que ele foi curado. Aleluia. Quando ele chegou lá no médico em São Paulo, foi feito o exame, e quando saiu, o médico falou: mas ele não tem nada, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei para ela: eu não falei que ia ser curado? Ela falou: tem outro médico, sabia, que também já está marcado. Eu falei: você vai levar? Ela falou: não, acho que não precisa mais, né? E já era a 4ª vez que o Miguel ficou com infecção de urina grave. E a partir, já faz acho que mais de um ano que ele não tem mais nada.
que eu estou te explicando aqui é que se você não usar da sua força, da sua violência, para buscar o Espírito Santo, se render e deixar Ele ficar sobre você, e você ser dependente desse Espírito Santo, que quer te usar para curar as pessoas da sua casa, para libertar as pessoas da sua casa, para trazer transformação às pessoas da sua casa. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus escolheu você para causar esse impacto na sua família. Amém. E eu ganhei toda a minha casa para Jesus, toda Aleluia. a minha casa. Glória a Deus. E minha mãe, era a última, candomblé, ia para feitiçaria, cheio dos bruxos, o cara ia jogar búzios dentro de casa lá. E eu não orava para minha mãe ser salva. Eu falava para Deus, qual é o dia que ela vai ser salva? Eu já esperava, eu não pedia para ela se converter, para mim ela já era convertida. E aí um dia eu estava lá orando e Deus falou, chegou o tempo da sua mãe, eu vou salvar ela. Só que eu quero que você se cale, porque eu vou fazer a obra. Eu estava na minha casa, eu lembro que minha mãe viu um vídeo do Lázaro, na época o Lázaro tinha explodido, e ela viu aquele louvor, começou a chorar, e ela virou para mim, e minha mãe brigava, porque minha mãe era, das outras religiões, então a gente brigava em casa, quebrava o pau. Ela virou para mim, olhou para mim e falou, eu quero aceitar Jesus. Aí eu falei, amém, Senhor. Ela aceitou Jesus, mas o batismo é só no ano que vem, eu acho, né? Não, Deus falou, não, esse mês ela se batiza nas águas. Abriu o batismo, minha mãe desceu as águas, e hoje minha mãe é minha intercessora. Irmãos, esse testemunho eu estou te contando para te motivar, que a partir do momento quando você se rende ao Espírito Santo, quando você deixa o reino fluir através de você, a sua casa começa a se organizar. Primeiro vem uma bagunça santa. Por que eu falo que é uma bagunça santa? Porque Deus vai começar a destruir as obras do diabo, para depois começar a construir o reino dele no seu lar. E algumas vezes ele vai primeiro destruir as obras do diabo em você. Ah, mas eu sou crente. Eu também era. Mas Deus primeiro trata aqui, para depois fluir através de você. E quando eu estava aqui junto com os apóstolos, Deus primeiro queria tocar nas crianças. Eu peço, criançada, se você puder vir aqui para frente. Todas as crianças. Quando eu estava orando, Deus falava assim comigo. O Espírito Santo ministrava o meu coração. Está tendo um grande mover nas regiões celestiais. E uma das coisas que investiram é que a próxima geração seria uma geração que seria defasada pela prostituição, pelas drogas. E Deus falava, de forma nenhuma, eles são a minha semente para o que eu vou fazer em Campos Gerais. Eles herdarão a unção que está sendo derramado hoje. E aí Deus falava, profetiza contra Campos Gerais, que todos os homens poderosos dessa cidade, não é contra homens, mas que se renderam à feitiçaria, que se renderam às obras de Satanás, que se venderam à prostituição, esses homens não terão mais poder sobre a próxima geração. Sabe por quê? Houve um crescimento muito grande, a primeira vez que eu vim nessa cidade, um crescimento muito grande. Eu falei para o apóstolo Davi Garcia, droga, bares, comunidades, pobreza em Campos Gerais. Então tem pessoas enriquecendo, mas tem outras pessoas que estão definhando. Tem pais de família aqui que eu não vou apontar, que Deus me mostrou, que você está dependente de bebida e de droga. E você veio aqui hoje para ser liberto. Toda a opressão que está te segurando. Tem uma mulher estéril neste lugar, e Deus falou, eu vou abrir o teu ventre, porque o seu sonho é ter filhos. Ei, ouça! Um jovem, deram data para a sua vida. Deus fala, se você se entregar totalmente a mim, eis que mudarei a sua história, diz o Senhor.
Rim. Deus está curando alguém com problema no rim. Alguém tem problema no rim, o Senhor está curando. Creiam, queridos, se Deus está falando, já está acontecendo, ou já aconteceu. Espírito Santo de Deus. Aquele jovem de boné azul, sobre sua mão tem uma ferramenta. Eu vejo nitidamente uma ferramenta na sua mão. Só que ela é uma ferramenta de borracha. E quando você tenta um projeto e você bate na terra, não fura porque é borracha. E você tem tentado e parece que não vai. Você tem tentado. E o Senhor fala que hoje Ele tira essa ferramenta das suas mãos e hoje coloca algo de ouro. E aonde você bater vai jorrar fonte de água potável e viva. E aquilo que você tanto almeja, que vai ser para o reino dEle, vai prosperar na sua vida a partir de hoje. Hoje é um desbloqueio na sua vida. Aquilo que está bloqueado na sua vida, hoje Deus desbloqueia. Ei, toma cuidado. Você entendeu? Deus vai desbloquear na sua vida. E toma cuidado.